que acontece? Esse exercício, quanto mais carga eu coloco, mais o cabo, né, juntamente com o peso que está atrelado ao cabo, me puxa para frente, certo? Se eu for com carga baixa, ok. Agora, se eu aumento a carga, começa a ficar cada vez mais difícil. Ó, e aí tem algumas estratégias para você conseguir executar esse exercício. Você tem que jogar o seu corpo um pouquinho para trás e flexionar mais os joelhos. No vídeo de hoje eu vou mostrar a você os exercícios, ou pelo menos alguns deles, que mais exigem coordenação motora, propriocepção corporal, equilíbrio e também muita contração do abdômen. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistar os seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Tipress. Muito bem, pessoal, vamos lá. Tem alguns exercícios que nem são muito complexos, né? Não exige muita técnica, os movimentos não são muito complexos. Mas mesmo assim, existem essas 4 capacidades para você poder executar corretamente. Bom, muito bem. Vamos ao primeiro exercício que eu selecionei aqui na lista, tá? Que é remada aberta, pegada pronada no crossover. Então, ó, o que acontece? Esse exercício, quanto mais carga eu coloco, mais o cabo, né, juntamente com o peso que está atrelado ao cabo, me puxa para frente, certo? Se eu for com carga baixa, ok. Agora, se eu aumento a carga, começa a ficar cada vez mais difícil. Ó, e aí tem algumas estratégias para você conseguir executar esse exercício. Você tem que jogar o seu corpo um pouquinho para trás e flexionar mais os joelhos. Quanto mais você flexiona os joelhos, mais você tem base sólida para estar fazendo esse exercício. Ó, joguei um pouquinho para trás, flexionei mais os joelhos. Se eu aumento ainda mais a carga, agora eu já tô aqui com 28 quilos, tá mais da metade, né? Eu vou ter que inclinar ainda mais o tronco e vou ter que contrair ainda mais o abdômen. Ó, aqui já não tá puxando, eu tenho que, ó. E pessoal, tem que ter muita coordenação motora, senão eu posso ir tanto para frente como cair para trás, né? E ó, eu mantenho meu tronco estável, tá vendo, ó? Com pouca ou nenhuma movimentação. Pode parecer fácil, mas você tem que ter muita contração no abdômen, muito equilíbrio, muita propriocepção corporal e coordenação motora. Aí suponhamos que eu vou aumentar ainda mais. Ó, agora tá praticamente no final do peso aqui da máquina. A máquina vai até 47,5 kg. E agora tá no 40 quilos. Aí, ó, eu tenho que jogar o meu corpo ainda mais para trás, ó. Flexionar bem os joelhos, ó. E aí nisso, o que acontece? Como eu flexionei mais os joelhos e inclinei mais o tronco para trás, o cabo, ao invés de ele vir na posição horizontal, ele começa a vir na diagonal para baixo. E aí como solucionar isso? Nesse caso eu vou baixar. Mais um. Pode ser até mais um. Aqui, ó, aqui estaria abaixo, certo? Porque o meu braço tem que estar mais ou menos na altura do ombro, um pouquinho mais abaixo para ter mais conforto articular. Só que eu não conseguiria fazer exercício, então eu tenho que flexionar bem os joelhos, ó, puxar, ó. Agora sim, o cabo está mais na horizontal, tá vendo? Essa é uma boa opção se de repente você vai fazer na máquina e a máquina está ocupada. Ou de repente você vai querer fazer remada curvada com barra, mas também de repente só tem 2 ou 3 barras olímpicas na sua academia e as 3 estão sendo usadas. Então, esse exercício acaba sendo uma ótima opção para você trabalhar a musculatura do meio das costas. Ali, trapézio transversal, também trabalho deltoide posterior, romboide, redondo, maior, menor, etc. Muito bem, pessoal, já vou mostrar o próximo exercício, mas antes eu lembrei de uma outra coisa, tá? Então, eu fiz esse exercício na pegada aberta, pronada, certo? Nesse caso,
Por que eu tenho que contrair muito o abdômen? Porque a distância do peso que está nas minhas mãos para a articulação do quadril, que é a articulação que vai estar segurando o meu tronco, né? Ou seja, vai estar estabilizando, é uma distância grande, tá vendo? Juntamente com uma sobrecarga elevada. Se eu fizesse com um triângulo, pensando em trabalhar mais o latíssimo do dorso na porção mais baixa, nesse caso, iria recrutar menos o abdômen. Por quê? Porque, ó, ao invés de eu estar com a posição nessas mãos, eu ia estar bem mais baixo, tá vendo? Ó? Agora, a distância do peso que está nas minhas mãos, que no caso é a barra, até o meu quadril, ela é menor do que se comparado com essa distância. Então, assim, pequenos detalhes que fazem a diferença, que aí vocês passam a entender um pouquinho mais de biomecânica e cinesiologia. Bom, muito bem, vamos ao próximo exercício. O próximo exercício é o Rosca Scott no crossover polia baixa. Esse exercício, para quem é intermediário e principalmente iniciante, ele também é bem complicado de você fazer, por dois motivos. Primeiro, que poucas pessoas conseguem ficar na posição de cócoras, que é essa posição aqui, né? A maioria das pessoas tem encurtamento no tornozelo e elas não conseguem ficar assim. E aí a pessoa muitas vezes ela tem que ficar, ó, com o joelho não, com um pouquinho de flexão plantar, né? E aí ela não tem estabilidade, porque o certo é você estar com todo o solado da bota apoiado no solo para você manter mais estabilidade e equilíbrio, tá? Muito bem. Mas suponhamos que mesmo assim você consiga ficar na posição de cócoras. Qual é o outro detalhe? O outro detalhe é que, conforme você bota sobrecarga, você tem que ter um controle muito grande, tanto na questão de contrair bem o abdômen, coordenação motora, propriocepção corporal e equilíbrio. Por quê? Senão você pode acabar indo para frente, ou quando você puxa, você vai lá para trás e cai de costas, tá? Então esse exercício, principalmente para iniciante, ele é muito difícil de executar, por esses dois motivos. Agora, se você tem essas 4 capacidades, pelo menos um pouquinho, ó, você consegue mesmo botando muita carga, porque tem um detalhe, quanto maior a carga, independente do exercício, e mais desses que eu falei para vocês que é bem difícil, né, com relação à coordenação motora, etc., quanto maior a carga, mais difícil vai ficar. Você vai ter que ter mais estabilidade, né? Então, ó, a partir do momento que você tem essas 4 capacidades bem trabalhadas, ó, você consegue fazer independente da carga. Muito bem, próximo exercício da lista. Crucifixo no crossover polia média, tá? Esse exercício tem um modo bem mais fácil de fazê-lo, mas eu quero te mostrar um modo que eu gosto de fazer, apesar de ser mais difícil, e recrutar muito mais a musculatura do abdômen para você ter estabilização do movimento. Então, como que seria? Quando você bota na polia média, o foco vai ser o peitoral medial, tá? Porção média do peitoral. E aí, quando você coloca muita carga, o que acontece? Ó, você tem que ter muito essa... Porque o peso está querendo jogar você para trás, ó. Quanto mais carga você coloca. E aí, para você ficar nessa posição com o tronco ereto ou só um pouquinho inclinado, você tem que ter muita contração do abdômen, equilíbrio, coordenação motora e própria percepção corporal. Bom, mas aí tem um modo de você não precisar tanto da contração do abdômen e nem tanto das outras capacidades. E aí o que você vai fazer? Você pode até botar numa polia mais alta, tá? E aí, ó, você inclina o tronco à frente. Repare que não mudou a ativação do músculo-alvo. Por que isso? A minha mão, que é onde está segurando a manopla, onde tem a resistência de carga, está na mesma linha do meu peitoral médio. Agora, se eu jogasse para cá, aí já muda o exercício. Aí é com foco na porção inferior, ou também conhecido como a porção abdominal do peitoral. E se a polia está lá embaixo e eu faço esse movimento, aí o foco é na porção superior, também conhecido como clavicular. Então, ó, eu estou trabalhando o mesmo músculo, apesar de eu estar inclinando o tronco à frente. Porque a direção das minhas mãos, ó,
tá na direção do músculo-alvo, que é o peitoral medial. Muito bem, pessoal, já vou mostrar para vocês o próximo exercício, mas antes deixa eu perguntar, está gostando do vídeo, está lhe ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade, se inscreva agora no meu canal, para você ter conteúdos como este aqui, que possam lhe ajudar a obter o máximo de performance, o máximo de hipertrofia, fazendo com que você chegue no seu resultado da melhor forma possível, mais rápida e, obviamente, prevenindo lesões. Muito bem, vamos lá. Próximo exercício da lista, tríceps coice no crossover. Esse exercício não tem que ter muito equilíbrio, nem contrair muito o abdômen, é mais a questão da propriocepção corporal e você conseguir manter o braço em uma certa angulação comparado com o tronco, que eu vou mostrar para vocês. Então, o exercício é este aqui, certo? E qual a diferença desse exercício para os demais? Repare que meu braço está longe da lateral do tronco. Pois se eu tivesse com o braço próximo aqui à lateral do tronco, seria muito parecido com o tríceps pulley, seja com a corda ou com a barra, né? Então, a característica desse exercício é exatamente você jogar o braço para trás e com isso você mantém o máximo de encurtamento do tríceps, ou seja, você mantém ele em insuficiência ativa. E com isso você favorece o encurtamento máximo do tríceps, tá? Não adianta você querer fazer esse exercício assim, ó. Aí acaba sendo parecido com um tríceps pulley. Você tem que fazer o quê? Jogar o braço para trás. E você jogar o braço, no caso, para trás e para cima, né? Você jogando o braço para cima e fazendo o exercício de um modo em que seu braço não queira retornar para a posição inicial, ou seja, até a lateral do tronco, essa é a parte mais difícil, que você tem que ter bastante coordenação motora. Então, ó, o que eu vou fazer? Vou jogar meu braço lá em cima e, ó, durante todo o tempo, ó, eu vou ter que manter ele lá em cima. O que é mais comum é o quê? Quando a pessoa tá voltando na fase excêntrica, o braço vem para cá, tá vendo? Ó? E aí depois ela vai subir com a mão, né? Aí o que? Ela consegue manter o braço elevado. Mas sempre quando ela volta, ó, aí acaba sendo parecido com o tríceps pulley. Então você tem que manter sempre nessa altura, ó, ou pelo menos o máximo possível. E aí você vai estar fazendo um exercício que trabalha o máximo de encurtamento do tríceps. Muito bem, pessoal, vou mostrar o próximo exercício da lista. Mas antes, caso vocês queiram contratar o meu serviço de mentoria em hipertrofia, aqui na descrição vocês vão encontrar um link que terá todas as informações possíveis para você e eu terei o maior prazer em levar você a obter a sua melhor versão, conseguir construir o máximo de estética possível, prevenindo lesões e obtendo alta performance em todos os exercícios. Muito bem, vamos lá. Próximo exercício da lista, quase ninguém conhece e raramente alguém já fez esse exercício, apesar de ele ser muito bom, que é rosca atrás da cabeça, né? Qual a característica desse exercício? Quando a gente faz exercício a bíceps, tem a posição neutra, tem a posição em que você tem um maior alongamento de bíceps, que é o rosca 45 graus, né? Tem o rosca Scott, tem o rosca Scott e que o seu braço fica na diagonal para cima, um pouquinho. Agora o seu braço vai ficar no máximo de encurtamento possível para a musculatura do bíceps. Então, não tem nenhum exercício que trabalha mais o encurtamento do bíceps do que esse, tá? E ele é de difícil execução e eu vou estar mostrando para vocês o porquê, tá? Então, assim, você vai utilizar uma barra grande ou uma barra pequena, tá? Não precisa ser necessariamente essa barra. Qual que é a dificuldade? Ó, vem aqui do meu lado para eu mostrar pro pessoal. O que acontece? O movimento é esse aqui, ó. Eu vou bem para frente aqui no aparelho e eu tenho que fazer a flexão de cotovelo sem que o meu tronco vai para trás, né? E sem que os meus braços desçam, né? Então o movimento é esse aqui, ó. E qual que é a dificuldade? Quando a pessoa faz esse movimento de flexão de cotovelo, o braço ele quer baixar, ó. Só que aí vai descaracterizar o exercício. Porque nesse exercício, o braço tem que estar o mais na vertical possível. Lógico, não tem como, ou pelo menos vamos dizer assim, é muito ruim você manter totalmente na vertical. É uma posição muito desconfortável para o seu ombro.
E você deve até evitar isso, tá? Agora, o que não pode é daqui o seu braço vir para cá. Porque aí cada vez mais começa a ficar parecido com o exercício rosca Scott. Sendo que esse exercício é totalmente diferente. Então, ó, o seu braço ficar um pouquinho na diagonal para frente, ok. Agora aqui, ó, já descaracteriza o exercício. E é exatamente essa a dificuldade. Quando a pessoa faz a flexão de cotovelo, a tendência é que o braço abaixa, ó. E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer a flexão de cotovelo, simultaneamente manter o braço na posição inicial. Então nessa fase concêntrica, ó, o braço quer vir para frente. Quando você volta com peso, o braço também quer vir para frente, ou melhor, para baixo. Então você tem que descer, manter o braço aqui, e na hora que você voltar com peso, você não pode fazer isso aqui, ó. Você tem que manter o braço o mais possível na mesma posição. Lógico, se mexer um pouquinho não tem problema. Ó. Agora o que não pode é você fazer isso aqui, ó. Que é o que acontece. Então, recapitulando, chega o mais próximo possível do aparelho, mantém os braços quase que na vertical, um pouquinho na diagonal para frente, faz um movimento de flexão de cotovelo e procura manter o braço na mesma posição, ou seja, na diagonal, um pouquinho para frente. Então, esse exercício, ele não exige do abdômen, quase nada, mas não exige muito de equilíbrio. O que mais exige é propriocepção corporal e coordenação motora, principalmente coordenação motora. Mas é um exercício maravilhoso. Ah, e aproveitando, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro a execução perfeita desse exercício, todos os detalhes, dicas de alta performance, dicas para você prevenir lesões. Então eu tenho uma série que se chama Série Execução Perfeita. É a série número 1 no Brasil, que tem mais exercícios de execução perfeita, já são um total de mais de 140, e também é a série que tem mais detalhes com relação a cada exercício. Dicas para você obter alta performance, o máximo de hipertrofia e também você prevenir lesões. Então, é só você digitar lá, Dan Champions mais o tema. E aí pode ser, por exemplo, Dan Champions, rosca atrás da cabeça, Dan Champions, remada no crossover, entre outros, tá? Então já são um total de mais de 140 exercícios. Muito bem, pessoal. Próximo exercício da lista, avanço passada. É o único exercício da musculação em que há movimentos, tá? E esse é um dos fatores que faz esse exercício ser difícil de ser executado, mas tem outros fatores, tá? Então, ele também é bem difícil com relação à questão da propriocepção corporal, com relação à questão da coordenação motora, mas principalmente equilíbrio. E o porquê disso? Nesse exercício, ó, quando você vai dar a passada, primeiro tem a questão do movimento, que já complica, né? E aí, como você está com o pé à frente e o outro atrás, a tendência é que o seu corpo queira cair para o lado esquerdo ou lado direito. Então acaba sendo bastante difícil para você estar executando. E aí quando você deu uma passada, agachou, você já dá a outra na sequência e agacha. Mas aí eu vou dar uma dica para vocês maravilhosa. Sempre quando vocês for fazer um exercício de movimento, assim como a avanço passada, vocês têm que fixar o olhar em algum ponto, não importa qual. Pode ser em algum aparelho, pode ser em alguma parte da parede, não importa. Quando você foca em um lugar sem desviar o olhar e não pisca, você tende a ter muito mais equilíbrio, tá? Essa é a primeira dica. E qual é a outra dica? Se você fizer o avanço passada com o pé da frente ficar muito próximo da linha ou na mesma linha do pé da frente, você não tem muita estabilidade, tá? Para você resolver esse problema, você tem que dar uma passada igual se fosse em X, ou seja, você joga um pouquinho para a diagonal, nesse caso, minha perna direita para a diagonal direita, agachou. Quando você for jogar a outra perna, é a mesma coisa, eu vou jogar a minha perna esquerda na diagonal esquerda. Ó. Porque, ó, olha a distância de largura entre os pés. Desse modo eu tenho muito mais base e, consequentemente, muito mais equilíbrio, tá? Agora, se eu jogasse aqui, ó, a distância é muito pequena, tá? Então, joga os pés em X e você vai manter o olhar fixo o tempo todo, sem piscar os olhos. Muito bem, pessoal. O último exercício da lista é o agachamento livre com barra. Eu não vou nem demonstrar o exercício com a barra, é só para vocês entenderem por que ele é bem complicado. Então, imagina que eu estou com barra nas minhas costas, que no caso é a barra olímpica, que só ela por si só já pesa 20 quilos.
E aí você vai colocar lá 20 de cada lado, 30 de cada lado ou mais. Quando você está agachando com a barra, o seu corpo quer simultaneamente te jogar para frente ou simultaneamente jogar para trás. Então, ó, no que você está agachando aqui, ó, se você não tiver muita estabilização do core, ou seja, abdômen, lombar, glúteos e eretor de coluna, ou você vai se projetar à frente caindo à frente, ou se projetar para trás caindo atrás. Então, em primeiro lugar, você tem que ter um core muito bem fortalecido. Tem que ter equilíbrio, né? Bastante equilíbrio. Tem que ter coordenação motora, para você não jogar a barra mais para um lado, para o outro. Então, são muitos detalhes que você tem que se atentar. Então, ó, não precisa estar fazendo agachamento, contraindo muito o core, abdômen, glúteo e tal. Então, assim, realmente, quando você faz esse exercício, principalmente com muita carga, acaba sendo muito difícil. E, pessoal, tem outros exercícios que também são complexos, tá? Não tem como eu mostrar todos, né, da lista, até mesmo que o vídeo ia ficar muito longo. Mas foi para vocês terem uma ideia de que realmente tem alguns exercícios que são mais complexos, devido a essas 4 capacidades que eu falei para vocês, tá? Bom, e agora só mais 2 coisas. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no meu canal para você ter conteúdos como este, que possam lhe ajudar a chegar no seu objetivo, que também ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para vocês com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa que eu fiz um vídeo sensacional, que se chama 55 dicas para hipertrofia e alta performance. É o vídeo mais completo que existe na internet, pois a maioria dos canais do YouTube de musculação mostram 8, 10, 12, no máximo 15 dicas de hipertrofia. Nesse vídeo eu mostro tudo, são 55 dicas. Tudo que você precisa para ter o máximo de performance e obter o máximo de hipertrofia. Então clique nesse vídeo aqui, ó, que tá sensacional. Muito bem, então já sabe, né? Vamos que vamos pra cima?